E aí galera, tudo certo? Vídeo direito empresarial, toda a parte geral do direito empresarial, pelo menos 15 a 20 dicas aqui nesse vídeo, até sociedades. De sociedades para frente eu faço outro vídeo de dicas só com sociedades e suas peculiaridades. Depois eu vou fazer outro vídeo só de falência e recuperações judiciais, que são os temas que mais têm caído em prova, principalmente de delegado, e tem caído toda a prova. Agora de Goiás foi muita questão de sociedades, muita questão ali de título de crédito e de recuperação e falência, que eu vou fazer um vídeo. E na próxima prova, agora a de Sergipe, que é a próxima prova que está marcada de delegado, também tem a previsão de cair questões de direito empresarial junto com direito civil. Você tem delegado federal com direito empresarial também bem pesado. Então a tendência é que as novas provas de delegado todas tenham direito empresarial. Então por isso esse é o porquê desse vídeo. Se você não viu meu último vídeo de reincidência, 16 dicas de reincidência, dá uma olhadinha lá, porque deu algum bug aqui no YouTube. Meus vídeos saíram de 300, 400 visualizações para 30. Então deu alguma coisa errada aqui nesse algoritmo do YouTube. Dá uma olhadinha lá, coloquei um materialzinho de reincidência, caiu na prova de Goiás, cai toda a prova alguma questão de reincidência. Então, com aquele materialzinho ali você não erra mais questões de reincidência. Então vamos para a primeira dica de direito empresarial. Dica 1, direito empresarial. Parte histórica do direito empresarial está no edital de Sergipe, está em todos os editais, essa parte histórica. Você precisa lembrar pelo menos que inicialmente nós tínhamos um critério subjetivista lá na Idade Média, se você pertencia a uma corporação de ofício, você era comerciante. Tá? Critério subjetivista, se você pertencia a uma corporação de ofício, você era comerciante. Depois do critério subjetivista, nós tivemos o critério objetivista, com o Código Francês de 1808. Então, critério objetivista, Código Francês de 1808, comerciante é aquele que pratica ato definido objetivamente como ato de comércio. Então, o comerciante é aquele que pratica um ato definido como ato de comércio. Não bastava mais pertencer a uma corporação de ofício, Código Francês de 1808. E o termo, a teoria do comércio, foi substituído em 1942 pelo Código Italiano, adotado no Brasil. Então, o Brasil adota o Código Civil Italiano de 1942 no que tange à teoria da empresa. Então, saímos de teoria do comércio para teoria da empresa. Aqui abandona o termo comércio, então, pelo termo empresa. Outro ponto interessante para você lembrar na parte histórica é que a lei que deu início ao direito comercial no Brasil foi uma lei de 1808, mesmo ano do Código Francês, elaborada pelo rei Dom João VI, a chamada Lei de Abertura dos Portos. Ela é considerada o marco inicial do direito comercial brasileiro, ok? Não confundir, por exemplo, o direito romano, ele adotava normas costumeiras, ok? Era tudo na base dos costumes, não tinha uma preocupação com o direito comercial em si, ok? E lembrar então que em 1808 tivemos o Código Francês com a teoria subjetivista e tivemos também a Lei de Abertura dos Portos no Brasil pelo rei Dom João VI, considerado marco inicial do direito empresarial. Dica 1, ó, top, hein? Só os melhores sabem, hein? Bora para dica 2. Dica 2 de direito empresarial. Características da atividade empresarial cai muito na CESP, que faz a prova de Sergipe. Veja, quais são as características apontadas pela doutrina? Você tem o profissionalismo, também chamado de habitualidade. Você tem uma atividade, a atividade que deve ser destinada à produção, circulação de bens e prestação de serviços. Você tem o fim lucrativo da atividade e você tem a organização de fatores como matéria-prima, mão de obra, capital, tecnologia, ok? Essas são as principais características. Por que isso é importante? Por exemplo, a questão da CESP, que diz o seguinte: não é considerada empresária a pessoa que organiza episodicamente a venda de certa mercadoria. Se a pessoa vender episodicamente a venda de certa mercadoria, ou seja, ela organiza, ela produz essa mercadoria e vende, só que sem habitualidade, sem profissionalismo, ela não é considerada empresária. Justamente porque falta uma das características da atividade empresarial, alternativa considerada correta pela CESP, cobrada recentemente. Então você decora essas características: profissionalismo, também chamado de habitualidade, atividade de produção e circulação de mercadorias, fim lucrativo e organização de fatores como capital, mão de obra, tecnologia. Tá? Decora essas características, que elas são necessárias, porque sempre tem uma questãozinha, tanto da parte histórica quanto da parte das características, ainda mais uma prova que
que não deve requerer tanto conhecimento empresarial assim como a prova de delegado, ok? Prova CESP é muito mais tranquila do que uma prova UEG nesse aspecto. Tá? Em compensação, todo mundo acerta, então você não pode errar. Vamos para a dica 3. Dica 3, direito empresarial. Não são consideradas empresariais. Quais atividades não são consideradas empresariais? Profissional liberal, desde que não constitua elemento de empresa. Empresário rural não registrado na junta comercial. E cooperativa. Comentários. Empresário rural não registrado na junta comercial. Veja só. Se o empresário rural se registra na junta comercial, qual o efeito desse registro? Constitutivo, porque em regra ele não é empresário, ok? Então o empresário rural não registrado não tem uma atividade considerada empresária. Se registrar, tem efeito constitutivo. Aí eu te pergunto, o empresário individual, se ele se registra, tem efeito meramente declaratório, ok? Porque o empresário individual ele não tem uma personalidade jurídica distinta da pessoa jurídica. A pessoa física não se distingue da pessoa jurídica no empresário individual. Ele, a partir do momento que ele inicia uma atividade empresária, ela já é realmente considerada empresária. Já o empresário rural, não. Se ele estiver praticando uma atividade empresária, considerada empresária, com as características da atividade empresária que eu mencionei na dica 2, e ele não estiver registrado, ele não se considera empresa, ok? Então, o seu registro tem efeito constitutivo. O terceiro ponto da dica, que foi quanto à cooperativa, é importante você lembrar. Cooperativa vai ser sempre simples. Sempre simples não, né? Sempre simples. A cooperativa é sempre simples. Ela não é considerada empresária, ainda que se registre na junta comercial. Veja só, a cooperativa é simples, mas ela tem que se registrar na junta comercial. O registro da cooperativa é obrigatório. Ainda assim, apesar de se registrar na junta comercial, local típico de registro de sociedade empresária, por uma disposição legal, ela é considerada sempre uma atividade simples, sempre exercendo atividade simples, ok? Então ela não é considerada empresária, ainda que tenha registro na junta comercial, ok? Dica simples, uma dica dentro da outra para você começar a concatenar os temas, porque é bastante coisa. Então vamos para a quarta dica de direito empresarial. Quarta dica, direito empresarial. Atenção quanto ao empresário individual. Para ser empresário individual, você precisa ter capacidade civil. No entanto, se durante o exercício da sua atividade empresarial, o empresário individual perde a sua capacidade por algum motivo, ele precisa de autorização judicial para continuar a empresa. O incapaz não inicia a atividade empresarial como empresário individual, mas ele continua se autorizado judicialmente. E se tivermos essa autorização judicial, ele terá constituído um chamado patrimônio de afetação, que é uma espécie de proteção ao patrimônio que ele já possuía. Ou seja, por que isso? Porque o empresário individual ele não tem uma personalidade jurídica distinta da pessoa física que o conduz. Assim, ele é responsável ilimitadamente, ele não tem uma limitação de responsabilidade. Já se ele é incapaz e continua com autorização judicial, temos a criação do chamado patrimônio de afetação. Você ainda precisa saber que o empresário individual utiliza apenas firma como nome empresarial. Vou fazer um videozinho específico diferenciando firma e denominação. E realmente que ele não tem essa personalidade jurídica distinta da pessoa física. Lembrar ainda, tem o artigo 978 do Código Civil, indica que o empresário pode, como é que ele diz, gravar com ônus real bens imóveis que constituem patrimônio do casal, tá? Só que tem o enunciado 58 das Jornadas de Direito Civil, que tenta dizer em sentido contrário, de que ele precisaria pelo menos de uma autorização, de uma outorga chórea prévia a essa utilização do imóvel conjugal para utilizar na atividade empresarial. Mas na sua prova cairia a letra da lei do artigo 978 do Código Civil, ele tem que estar gravado na sua mente. Quinta dica, direito empresarial. Impedidos de exercer a atividade empresarial. Quais são os impedidos? Tem uma lista. Os mais importantes são 2. O falido enquanto não forem extintas as suas obrigações e os cônjuges casados no regime da comunhão universal ou separação obrigatória de bens. Ainda que depois de constituída a sociedade,
você não vai poder casar nesses dois regimes se você quiser continuar exercendo a atividade empresarial, ok? Então, prestar atenção principalmente no falido e no cônjuge, os dois regimes. Comunhão universal, separação obrigatória. Não pode exercer atividade empresarial. Cara, sempre cai, tá? Vamos para a sexta dica. Sexta dica, direito empresarial. Empresário individual de responsabilidade limitada. Eu acabei de falar do empresário individual, que ele tem uma responsabilidade ilimitada. Com esse problema, ninguém quis ser empresário individual, porque você perdia todos os seus bens no caso de um problema econômico na empresa. Aí criou-se, então, a empresa individual de responsabilidade limitada, chamada EIRELI. 2 pontos são importantes na EIRELI. Primeiro, capital social mínimo totalmente integralizado de 100 salários mínimos. Tá? Então, é isso que sempre cai, 100 salários mínimos como capital social mínimo da EIRELI e que pode sofrer falência e, claro, que aplicam-se à EIRELI as regras da sociedade limitada. Quando eu for falar de sociedades, eu vou deixar bem ressaltado em cada uma delas quais sociedades se aplicam, quais regras se aplicam subsidiariamente. Sempre cai isso, tá? Na EIRELI aplicam-se as regras da sociedade limitada. Lembrar capital social mínimo, lembrar que tem personalidade jurídica diversa do seu empresário e assim pode sofrer desconsideração da personalidade jurídica, mas a sua responsabilidade é limitada. A do empresário é limitada, ok? Prestar atenção, principalmente, repito, no capital social mínimo e lembrar que ela usa firma ou denominação, ao contrário do empresário individual, que só usa firma, tá? Vamos para a próxima dica de empresarial. Sétima dica, direito empresarial. Registro público de empresas. As juntas comerciais são subordinadas administrativamente ao Estado e tecnicamente a um órgão federal chamado DREI, Departamento de Registro e tal. Por que isso importa? Porque se você for discutir uma questão administrativa da junta, você vai fazer isso na Justiça Estadual. Se você for discutir algo técnico, você vai discutir na Justiça Federal. Isso cai em prova, tá? Outro ponto interessante é que se você quer exercer uma atividade regular, você tem que registrar 2 situações. Tanto você tem que arquivar o seu ato constitutivo na junta, como você tem que autenticar os livros mercantis exigidos para a sua atividade. Nós vamos ver, quando eu falar de sociedade empresária, que cada uma delas tem uma especificidade de livro empresarial. E esses livros têm que ser autenticados e o seu ato constitutivo, seja estatuto, seja contrato social, tem diferença também, devem ser arquivados na junta comercial. Outro ponto interessante de registro público é você lembrar que sociedade simples se registra no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, enquanto as empresárias nas juntas comerciais. Lembrar, como eu já falei, sociedade cooperativa, apesar de ser sempre simples, ela se registra por previsão legal do Código Civil, sempre na junta comercial. Então, sociedade simples tem fundação e associação ainda, elas se registram, tem seu ato constitutivo registrado lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, enquanto as sociedades empresárias mais junta comercial se registram na junta comercial, né? As sociedades empresárias mais cooperativas se registram na junta comercial. Outro ponto interessante ainda de registro público de empresa mercantil é lembrar que o registro do empresário individual, como eu já falei, ele tem efeito meramente declaratório. Já para a sociedade rural, como eu já falei, para o empresário rural, ele tem efeito constitutivo. Mas eu não mencionei a EIRELI. A EIRELI também, o seu registro tem efeito constitutivo, ok? Então, em regra, os registros têm efeito constitutivo. Já para o empresário individual, que não tem uma personalidade jurídica distinta da pessoa física, basta ele exercer atividade empresarial, que ele já é considerado empresário, não precisa do registro. Assim, o seu registro ele é considerado mera declaração. Ele é meramente declaratório. Isso cai em prova, tá? Agora vamos para nome empresarial. Oitava dica de direito empresarial. Nome empresarial. Presta atenção primeiro. Artigo 1164 do Código Civil e seu parágrafo único são os que mais caem, tá? Despencam. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. O pessoal confunde, comprei o estabelecimento, então eu trago o nome empresarial também. Não. O parágrafo único diz que você pode usar o nome do alienante, precedido do seu próprio nome, com a qualificação de sucessor, tá?
Então, prestar atenção também nesse parágrafo único. A diferença entre firma e denominação. A firma é o nome do empresário ou o sobrenome dos sócios, ok? É regida pelo princípio da veracidade, portanto. Então, porque você tem que trazer o nome do empresário. Já a denominação não. A denominação é um nome qualquer, é um nome inventado, mas que deve trazer o elemento que a empresa pretende utilizar. Por exemplo, se eu vou abrir um restaurante, eu tenho que colocar a palavra restaurante na denominação. Restaurante Rafael Fagnello. Entendeu? Eu tenho que colocar calçados Rafael Fagnello, entendeu? Eu tenho que colocar o meu objeto ali na denominação e a denominação ela é regida pelo princípio da novidade, porque você não pode copiar o nome já existente, nem ofender aí a moral e os bons costumes. Tem uma ordem gigantesca de nomes que você não pode utilizar, mas que é totalmente irrelevante. Só lembrar que um é princípio da veracidade, a firma, e a denominação é princípio da novidade. Isso cai, ok? Isso cai. Lembrar que a denominação é nome inventado, a firma é o nome do empresário ou sobrenome dos sócios, ok? Próxima dica, vamos lá para a 9ª dica de direito empresarial. Eu acho que vamos fazer só 10 porque eu já estou cansado mesmo. Aí eu faço outro vídeo depois com mais 10, mais 10, mais 10. A gente vai fechar o direito empresarial, tá? Não esquece de deixar o like no vídeo. Vamos aí para a 10ª dica, 10ª dica já de direito empresarial. 9ª dica, direito empresarial. Aqui a dica vai ser de livros empresariais. O único livro obrigatório é o livro diário. O único livro obrigatório para todo mundo é o livro diário. Outro ponto que mais cai nessa parte de livros são as hipóteses que o juiz pode determinar a exibição dos livros. Primeiro, o juiz precisa de requerimento das partes para fazer uma exibição total dos livros. E ele pode decidir de ofício para mandar com que o empresário apresente os livros parcialmente, ou seja, só aquele tópico que interessa a solução da causa. Então, exibição parcial pode ser de ofício pelo juiz. Exibição total, o juiz depende de requerimento das partes. E quais são as hipóteses de exibição dos livros? São 5 hipóteses no caso, né? Questões societárias, sucessórias, de gestão, administração e falência. Ok? São essas hipóteses que o juiz pode determinar a exibição parcial dos livros de ofício e a requerimento das partes com uma exibição total. Lembrar ainda que a escrituração dos livros é obrigatória, tá? Mas só do livro diário, ou seja, só o livro obrigatório que tem que estar, sem dúvida alguma, escriturado. Quem que é a exceção? O pequeno empresário, aquele com renda bruta anual de até R$60 mil, lá da Lei Complementar 123 de 2006, ele é uma exceção à obrigatoriedade de escrituração dos livros obrigatórios. Tá? Então, esses são os tópicos principais de livros empresariais. Vamos para a próxima dica, a 10ª e última dica desse vídeo. 10ª e última dica desse vídeo de direito empresarial: atividade irregular. Quais são as consequências do empresário em situação irregular? Não pode requerer falência, não pode requerer recuperação judicial, não pode participar de licitação. E se alguém requerer a sua falência, empresário irregular, você estará necessariamente incorrendo no crime do artigo 178 da Lei 11.101, ou seja, a sua falência será necessariamente fraudulenta. Fraudulenta. Então você, além de não poder requerer a falência do adversário, ele pode requerer a sua falência e ela será necessariamente fraudulenta, com crime. Tá? Importante você ficar atento nesse crime do artigo 178, as peculiaridades dele, porque as bancas têm gostado de cobrar alguns crimezinhos da Lei 11.101. Amanhã mesmo no canal já teremos novo vídeo de dicas de direito empresarial, com estabelecimento, proteção de ponto, proteção de registro, tá? Nós vamos zerar direito empresarial para a sua prova de delegado. Não vai ter matéria de direito empresarial que caia que você não saiba. Lembrar ainda de assistir o meu vídeo aqui de 16 dicas de reincidência, as 16 consequências da reincidência, tá? Cai toda a prova e eu acho que deu um bug aqui no YouTube que só tem 30 visualizações e já tinha dado antes 30 visualizações, eu tirei, repostei e continua parado nas 30 visualizações, ao menos aqui pra mim, né? Eu que vejo isso e é meio revoltante, né? A gente sai de 400 visualizações para 30. Então é algum problema do YouTube, tá? Não esqueça de ver lá, tem um material da hora de consequências da reincidência. Então um abraço, tá? Vai dar certo, não erre mais questões de empresarial. Amanhã tem mais vídeo de empresarial no canal. Um abraço.